Pode ir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E hoje aqui no primeiro ano, Ensino Médio, Eixo Formativo Humanidades da ETEC de Assis. Sentiu a empolgação e a força da molecada. Gravando aqui uma videoaula sobre uma data que nós celebramos aqui no Brasil. Dia 25 de março, Dia Nacional da Imigração Árabe no Brasil. Salam aleikum! São duas saudações muito importantes, praticadas pelos árabes, na sua maioria árabes muçulmanos que praticam essa saudação, que significa, no primeiro momento, a paz de Deus esteja com você, e aí, como resposta, que a paz dele esteja com você também, certo? Mas, diante dessas primeiras abordagens, vamos entender o seguinte, tá? Por que o dia 25 de março? Dia 25 de março é a data em que foi registrada a chegada do primeiro navio trazendo imigrantes árabes, na sua maioria de nacionalidade libanesa, para o Brasil. Embarcação esta que saiu do porto de Beirute em 1880 e após alguns meses de deslocamento, aportou no porto de Santos, litoral paulista, porta de entrada, inclusive, para a maioria dos imigrantes que chegaram ao Brasil, oriundos de diversas partes do mundo, Europa, Ásia, o próprio Oriente Médio, como também, em tempos mais recentes, imigrantes vindos aí do continente africano, sobretudo aqueles que, infelizmente, acabam sendo forçados a entrarem aqui no país como refugiados, fugindo de guerras ou outras mazelas, certo? Mas retomando aqui, então o dia 25 de março deriva-se em razão desta data ser o quê? Um momento alusivo, uma forma de homenageá-los. No caso, pessoal, a maior intensidade dos fluxos migratórios de árabes aqui no Brasil deu-se não no final do século XIX, quando vieram os primeiros grupos, mas, sobretudo, ao longo da primeira metade do século XX, certo? Povos árabes de diferentes nacionalidades, na sua maioria, libaneses e sírios, certo? Como também alguns outros povos de outras nacionalidades, como turcos, alguns iraquianos, alguns árabes sauditas, mas na sua maioria, essas duas maiores comunidades, libanesas e sírios, certo? Porém, é importante lembrarmos o seguinte: por que eles vieram e por que eles ficaram? Historicamente, o Oriente Médio sempre foi uma região de forte fluxo emigratório, ou seja, uma região caracterizada por forte fluxo de saída de pessoas para buscar a vida, para fazer a vida em várias partes do planeta. E nesse momento aqui, essa situação não foi diferente. Então, por questões econômicas, por novas perspectivas, fugas de guerras, perseguições políticas, perseguições religiosas, essas pessoas buscaram diversas partes do mundo, dentre elas o Brasil, certo? E por que ficaram? Ficaram porque encontraram aqui um momento histórico, e um ambiente locacional favorável à sua permanência. Final do século XIX, começo do século XX, um momento de enorme efervescência no cenário interno brasileiro. Nós estávamos ali num período, de transição do fim da escravidão, felizmente, a transição do Estado monárquico para um Estado republicano. Nós estávamos tendo aí o início do nosso processo industrial, e tudo isso foi gerando o quê? Um enorme mercado consumidor e um campo de muitas oportunidades, certo? E ao encontrar esse cenário de muitas oportunidades, criou-se então um contexto para que essas pessoas, muitos deles que vierem aqui, permanecessem. Só para vocês terem uma noção, o Líbano, que é um dos países que mais mandaram imigrantes para o Brasil, tem hoje uma população de 6 milhões de habitantes. Entretanto, quando nós consideramos libaneses e descendentes aqui no Brasil,
essa soma chega a mais de 12 milhões de pessoas. Ou seja, nós temos mais libaneses e descendentes de libaneses no Brasil do que propriamente aqueles que são encontrados, aqueles que ainda residem onde? No território libanês lá, tudo bem? Por que São Paulo, né? Como nós já sabemos, o estado de São Paulo, sendo o estado aí que foi a mola propulsora do processo de industrialização no Brasil, o estado que já tinha o maior mercado consumidor, já tinha a maior e as melhores infraestruturas, além do porto de entrada desses imigrantes, o Porto de Santos, estar situado no estado de São Paulo. Então, seja em São Paulo capital, seja em São Paulo interior, a comunidade árabe, ela foi o quê? Se espalhando, ela foi se territorializando por todo o espaço. Inclusive aqui em Assis, né? Cidade que nós estamos, onde estamos fazendo esta videoaula, uma cidade aí que tem uma comunidade árabe muito significativa. Próximos a nós aqui, nós temos Londrina, nós temos Maringá, que são cidades também com uma comunidade árabe muito expressiva, muito significativa, tá? Em termos, né, de quantidade e em termos de presença na dinâmica da sociedade. Agora, muitas vezes as pessoas falam a seguinte tratativa: chamam os árabes de turco, chamam libaneses, sírios de turco. E isso é um enorme equívoco na atualidade. Só que essa tratativa não é gratuita, essa tratativa ela tem uma razão. Quando os primeiros imigrantes, né, árabes de nacionalidade síria, libanesa, certo, vieram para o Brasil, toda esta região ainda fazia parte do chamado Império Turco-Otomano. Então eles vieram para o Brasil não com os passaportes das suas nacionalidades gentílicas, mas vieram para o Brasil com passaportes turcos. Por isso que, de uma forma genérica, todos os imigrantes vindos do Oriente Médio receberam esta tratativa, essa denominação. Mas hoje, por favor, saibam vocês que não faz mais sentido. A identidade étnica árabe, identidade nacional ou nacionalidade, aí de acordo com o país que o indivíduo veio, né? Por um exemplo, Líbano, libanês, Síria, sírio, Turquia, turco, Iêmen, iemenita, Arábia Saudita, árabe saudita, Iraque, iraquiano e assim sucessivamente, certo? Qual a forma correta então de chamá-los, que nós já explicamos, e quando eles chegaram aqui? Não foi esse mar de rosa, né? Imaginem vocês o desafio de chegar em um país novo, um país extremamente distante em todos os sentidos da palavra do seu local de origem. Distância geográfica, distância climática, distância cultural, distância linguística, distância religiosa. Então os desafios foram muitos. E como forma, inclusive até mesmo de sobrevivência, fortalecimento e construção de unidade / identidade, foram surgindo quem? As chamadas comunidades, certo? Árabes no Brasil, que inclusive aqui em Assis, o pessoal mais antigo vai lembrar, né? O chamado Clube Sírio-Libanês, que hoje já nem existe mais aqui na cidade, mas era um marco físico e estrutural onde a comunidade árabe se encontrava e praticava ali os seus ritos culturais e inclusive linguísticos, certo? E as contribuições deixadas foram muitas, né? Uma das mais marcantes e mais presentes no nosso dia a dia, a culinária, né? Quem de nós aqui já nunca se deliciou com algumas das iguarias da culinária árabe? Quibe, tabule, esfirra, beirute, babaganuche, romos e tantas outras iguarias, né? Tantas e tantas outras delícias que fazem parte da culinária da comunidade árabe, certo? Entretanto, as contribuições não foram apenas na culinária, foram também na cultura, na religião e de sobremaneira também na economia, certo? Porque boa parte dessa comunidade, como resultado de muito trabalho e também aproveitando as oportunidades, né, que foram surgindo e com muita disciplina, acabaram também deixando aí um forte marco de contribuição na economia e na construção do nosso país, e não obstante, é óbvio, da nossa cidade de Assis.
Tudo bem? Então espero que tenham gostado desta história, desta narrativa sobre esta comunidade e esta data tão importante. Um beijo bem grande e até uma próxima. Geo Explica, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. Até mais. Bye!